Olá pessoal, vamos para mais uma questão da UFRR Vestibular 2018. A questão diz assim, ó. Seja a função f de x de A em B, em que A é o domínio, A é igual a domínio de f, e B é o contradomínio. Assinala a alternativa errada. Bom, pessoal, ele quer a errada, então teremos quatro alternativas corretas e apenas uma errada, certo? Então vamos analisar uma por uma. A primeira ele diz assim, se a imagem de f é igual a B, então a função é sobrejetora. Verdade, pessoal. Qual é um exemplo disso? Quando a gente está estudando conjunto lá no primeiro ano, a gente tem um conjunto de partida e o conjunto de chegada, né? Se cada elemento daqui está associado e lá no outro conjunto não sobra elementos, né? Eu dei um exemplo aqui que temos 3 elementos aqui, chegando em 2 lá, né? Então, não sobrou elemento aqui, então é uma função sobrejetora. Isso aqui é o contradomínio, certo? Que é o conjunto B. Esse aqui é o conjunto A. E observe que não sobra elemento aqui, então a imagem de F, né, está sendo igual a B. Quando isso acontece, a função é sobrejetora. Então, verdade para a primeira. Letra B. Uma função é par se f de x for igual a f de menos x para todo x pertencente ao domínio de f. Também é verdade, pessoal. Um exemplo é a função cosseno. Quando estamos lá no círculo trigonométrico, deixa eu dar um exemplo aqui. Isso aqui vai servir para a letra D também, certo? Quando temos aqui o eixo dos cossenos e o eixo dos senos, vamos relembrar algumas coisas aqui. Aqui é o eixo dos senos e aqui é o eixo dos cossenos, certo? A gente começa a medir o ângulo a partir daqui, ó. Então, quando eu ando isso aqui, vamos supor que isso aqui é o ângulo x, o ângulo menos x é andar para baixo. Então, se vocês analisarem no eixo dos cossenos, esses dois ângulos aqui, ele tem o cosseno sendo essa distância aqui. Deixa eu pegar a cor azul. É a distância daqui para cá. Então, tanto o ângulo x como o ângulo menos x, né, ó, menos x, eles têm o mesmo cosseno. Então, isso é um exemplo de uma função par, certo? Então, a f de x é igual a menos f de x. Então, dessa forma, eu já vou aproveitar e explicar a d. Ó. A d diz assim, uma função ímpar é ímpar se a f de x for igual a menos a f de menos x. Verdade também. Vamos analisar a função seno. Na função seno, eu pego o ângulo onde ele está tocando aqui e olho no eixo do seno. A função tem essa distância. Aqui é positivo. Já no outro ângulo, aqui é negativo, certo? Então, temos uma parte positiva e outra negativa. Os ângulos têm a mesma medida, só que um é na parte positiva e o outro é na parte negativa. Isso aqui a gente chama de função ímpar. Então, letra D também é verdade. Certo? Vamos aproveitar e ver a E. Na E diz assim, ó, se a f de x é injetora e sobrejetora, então a função f é bijetora. Vamos ver o exemplo. Uma função injetora, ela me diz o seguinte, ó, cada elemento do conjunto de partida de A tem uma única imagem distinta em B. Então, eu não posso acontecer isso, ó, dois elementos ligando o mesmo número, certo? Então, cada um aqui vai ter uma imagem diferente lá, distintas. Então, um exemplo seria essa aqui, certo? Se eu tivesse um ponto aqui, ela também seria injetora? Seria, mas não seria sobrejetora. Então, quando não sobra elemento aqui, que é esse caso aqui, ó, ela é injetora e ao mesmo tempo é sobrejetora. Quando isso acontece, a gente chama ela de bijetora. Então, verdade, o item 4. O item é, né? Vamos analisar a letra C. A letra C diz assim, ó, uma função é injetora se para cada elemento do domínio f temos dois elementos na imagem associada a ele. Pessoal, isso é um exemplo de não ser função, né? Ó, se eu tenho um elemento aqui que tem duas imagens no outro lado, eu vou até colocar outro exemplo aqui, né? Ó, se eu tenho o conjunto de partida, conjunto A e conjunto B, um elemento com duas imagens, isso aqui nem é função, certo? Para ser função, temos que para cada elemento do conjunto A, temos uma única imagem no conjunto B, no contradomínio, certo? Então, letra C é falsa, portanto, nosso gabarito é a letra C, que ele quer a errada, beleza?
Espero que tenha ficado claro os exemplos aí para vocês tenham entendido. Vejo vocês aí nas próximas questões. Até mais. Tchau, tchau.